Olá, hoje é dia 18/7/2020. Essa é a gravação da Luísa apresentando a Ilha de Páscoa Take 2. Ai, ai. Agora termina. Então, por que eles tinham esse foco tão grande nas aves, né? Porque basicamente não tinha nenhuma outra, nenhum outro animal grande na ilha. Então, essas eram as poucas aves marinhas que tinham sobrado, uma fonte de proteína importante, de penas para eles fazerem decorações, né, e ossos. Gente, muito ruim, né? Eles roubam o ovo do bicho e ainda cultuam o bicho. Era uma ave sagrada. E também ajudava na localização de cardumes. Então, em qualquer lugar, as aves marinhas vão ajudar os pescadores a identificar cardumes. E eles estavam num momento tão deprimente da história, né? Que toda ajuda era sagrada. E o mais triste ainda é que hoje em dia essa espécie não existe mais na Ilha de Páscoa. Então, seria uma introdução. Comeu todo o ovo, não tem mais como. O bicho foge. Comeu não, né? Porque quebrou no meio do caminho. Acabou com a religião. Por isso que a religião acabou. Mas seria uma reintrodução interessante, né? Dessa ave sagrada na Ilha de Páscoa. E agora vem a coisa muito legal que eu não sabia zero sobre, é que talvez eles tivessem uma forma de escrita, chamada rongorongo, ou rongo, não sei. E quer dizer recitar, declarar, cantar, né, na língua dos Rapa Nui. E existem somente 27 tábuas com essas inscrições no mundo inteiro hoje em dia. Nenhuma delas está na Ilha de Páscoa, são pouquíssimas tábuas, e é um código não decifrado, até hoje. Uma coisa muito suspeita é que nenhuma dessas tábuas pré-data a chegada do europeu. Então, algumas teorias dizem que não seria de fato uma escrita, sim uma imitação da escrita europeia, uma tentativa de representar a cultura deles, enfim. Mas talvez seja de fato uma escrita que tivesse só meio em desuso quando os europeus chegaram. Peraí, deixa a moto passar. Tem alguma dessas tábuas nas outras ilhas da Polinésia? Ou não. Seria depois? Não, é uma coisa única da Ilha de Páscoa. E acho que é por isso que é tão raro, né? E ninguém sabe direito quando, como se originou. Se é de fato um sistema de escrita, seriam logogramas, né? Os símbolos. E se for de fato um sistema de escrita, que não se sabe, seria dos poucos casos de invenção independente da escrita na história da humanidade. O que é muito incrível. É outro assunto que eu acho muito incrível. Fala, Thales. São tão poucos casos de invenção de escrita assim? São. Eu não sei exatamente quantos, né? Mas é porque a escrita é uma coisa altamente complexa, né? Não é tipo fala. Eu até entrei nessa loucura, se vocês acham que... Eu acho que assim, a fala não é uma invenção, porque você não precisa de nada além do corpo para falar. Mas a escrita, com certeza, é uma invenção. E é uma invenção sofisticada e, para mim, a maior invenção da humanidade. Ainda não foi superada. Então, se esse povo Rapa Nui, isolado na Ilha de Páscoa, chegou a inventar a escrita, realmente... Impressionante. Aí aqui eu botei mais detalhes sobre isso, porque eu achei muito legal. Então, os símbolos eles não são decifrados ainda, com certeza. E uma coisa curiosa sobre esse sistema de escrita é que ele é escrito em Bustrofedon reverso. O que é Bustrofedon? Bustrofedon é um jeito de escrever que é típico de inscrições antigas, né? Que é Bustrofedon, quer dizer como o arado do boi. Bus, boi, virada. Então, fazendo esse movimento assim, né? Não sei se vai dar para ver, eu vou desenhar. Enfim. Eu vou mostrar no... Assim? Que nem aqui nessa coisa em grego, olha. Ele começa vai para um nessa lado, direção, aí desce, pro entendi. outro. Isso. Ele não é da direita para a esquerda ou para a esquerda para a direita. Só que ele faz os dois. O rongorongo, ele não é só Bustrofedon. Ele é Bustrofedon reverso.
O que isso quer dizer? Aqui tem um Bustrofedon exemplo. reverso. De Ele cabeça pra vem... baixo? Isso aí, ele vem assim, aí você tem que virar a tábua 180 graus pra ler o outro. É muito bom! Porque, enfim, né? Não, tipo, o Bustrofedon eu entendo, porque a gente para no lugar que vê, aí continua ali embaixo, né? Desce Isso eu entendo, mas volta. você tem que virar a tábua pra ler, cara. É? O que é isso? Não, mas se você pensar, gente, se vocês pensarem, é mais fácil escrever assim do que assim. Porque aqui você tem que escrever as letras espelhadas. Aqui não. É só virar e escrever normal. Tá, eles escrevem, aí viram de cabeça pra baixo. Aí escreve, aí vira de cabeça pra baixo, aí escreve. Aqui você tem que escrever as letras espelhado. Muito ruim. E ler, conseguir ler espelhado, né? Não, a paleta de cabeça pra baixo também sem condições. Tem que ficar lendo assim. Virando e desvirando. Muito ineficiente. Coisas que eu incluí na apresentação só porque é interessante. Uma inclusão muito boa. Bustrofedon. Bustrofedon. Você sabia disso, Thales? Não tinha a menor ideia. Eu não conhecia nem o Bustrofedon, imagina o reverso. E a palavra é muito boa, né? Quer dizer, tem um significado grego, né? Bem claro, assim, Bustrofedon. Muito bom. O grego é assim até hoje? Como assim? Não. Isso é só coisas muito antigas, eu acho, que usam esse Bustrofedon. Tá. Então, agora eu vou começar a falar mais da Sociedade do Declínio, né? Que é a grande marca da Sociedade da Ilha de Páscoa, é o declínio. Então, quando o cara chegou lá, na verdade, só um pouco depois que ele chegou, estimavam que tinham 200 pessoas. 2.000 pessoas, perdão. 2.000 pessoas, 2.000 Rapa Nui. Só que essa estimativa, já é uma coisa depois de uma epidemia de varíola, deles terem sido sequestrados para a escravidão, outra epidemia, o colapso do século XVII, que eles mesmos causaram, né? Então, estimativas mais otimistas indicam que teria sido... Otimista não, né? Pessimista, porque é isso que causou o declínio. Mas teriam sido 15.000 pessoas ou mais no auge da população. E estimativas as estimativas menores dizem umas 4.000 pessoas. E eu fico chocada com essa disparidade, mas realmente parece que é muito difícil saber o que aconteceu na ilha. Porque eles não tinham... Se tinham escrito, a gente não consegue ler, né? Que foi o que eu falei. E foi muito tempo que se passou, então eles não têm uma memória muito clara do que aconteceu. Então, se a gente fosse na Ilha de Páscoa hoje, o que a gente mais ia ver, além dos moais, seriam essas casas aqui. O que vocês acham que é isso daqui? Os Haremoas. Isso aí parece que tem... uma casa, tem a janelinha. Tem que andar agachado. Mas são casas de galinha, na verdade. Por isso que é pequenininho. Mas tipo, as casas dos camponeses tinham essas casas de galinha, então todas elas tinham, então são muitas casas de galinha na ilha. E uma casa de nobre, ela tinha essa cara, são as Hariapaengas, são essa cara de canoa, bem bonitinha. E todas essas Hariapaengas são da época antes daquela revolução do culto do homem-pássaro. Então, parece que houve mesmo uma virada social, né? A nobreza que não conseguia mais alimentar as pessoas, só queria que eles ficassem construindo estátuas de pedra gigante. E aí eles caíram e essa era a ordem social antes, né? Do declínio. Então, aqui dá pra gente ter uma noção de como eram sempre em posições privilegiadas, né, perto do mar, né, os camponeses moravam mais no interior, aqui com os seus moais ali protegendo os nobres e tudo mais. Uma coisa que eu não sabia é que os moais eles olham para dentro, a maioria dos moais eles olham para a ilha e não para o mar, porque eles estão protegendo as pessoas mesmo. Então, aquela coisa que eu comentei no início da conectividade, né, dos clãs da ilha, fala, Naila. Os moais, então, era da época dos mortos que protegiam os vivos. Do culto aos ancestrais. Eles, na verdade, representam ancestrais importantes, né? Cada um desses seria um ancestral. E uma coisa que eu vi também é que eles, diferente de todos os outros povos polinésios, eles cremavam os mortos.
o que também explica o desmatamento da ilha, né? Eles queimavam até os ossos, assim. Então, esse ritual de cremação acontecia atrás dos moais. Então, tinha realmente uma relação funerária dos moais nessa sociedade. E a ilha, como várias outras ilhas polinésias, era dividida em territórios, né? Tinham clãs, cada clã tinha o seu chefe, mas na Ilha de Páscoa existia um chefe supremo que organizava as coisas e tal. E a competição entre esses clãs se dava justamente pela construção de moais. Então, eu vou mostrar que eu sou mais poderoso construindo o maior moai de todos, cada vez mais altos, e chegou ao ponto de falar: você está fazendo moai, mas o meu tem chapéu. Aí eles começaram a fazer esses pucaus, essas pedras que são os pucaus, para botar em cima, e é uma loucura, né? Era uma coisa meio megalomaníaca mesmo. Então, uma pedra em cima de outra pedra grande, difícil. Mas eu tenho um chapéu. E eles eram coloridos, né? Que nem as estátuas gregas, né? Que falavam que eram lindas, coloridas. Os moais também eram amarelos, vermelhos e tudo mais. Eita! Caraca, coloridos. Eu ia falar mais uma coisa. Uma evidência de que isso foi uma competição é o fato de que os moais vão aumentando de tamanho com o tempo, né? Então, ao mesmo tempo, pode ter sido uma escalada competitiva para ver quem é que faz o maior moai. Ou eles, tipo assim, pelo amor de Deus, ancestrais, me salva a gente, e fazendo moais cada vez maiores para melhorar a situação. Esse dava jeito. Só piorava, né? Mas tudo bem. A antena maior, né? Então, as duas visões mais radicais, assim, de como eles se destruíram, ou como eles foram destruídos, né? A primeira é o viés do ecocídio, que o principal defensor é o Jared Diamond, né? Que ele tem um capítulo no Colapso que fala disso, ou um foco maior no genocídio. O Jared Diamond, eu reli esse capítulo para poder fazer a apresentação, e ele se defende, ele diz que essa coisa de você botar toda a ênfase no genocídio é uma estratégia, porque as pessoas têm vergonha de admitir o que os ancestrais teriam feito, ou não conseguem acreditar que eles teriam sido tão inocentes, ou sei lá, né? Mas ele acha que as evidências de que a população chegou a 15 mil pessoas são boas, e que teria tido um rápido colapso a partir daí, que degringolou toda a religião e tudo mais, extinguiu, né? Eles extinguiram várias espécies de palmeira e outros vegetais. Eu mencionei só a palmeira gigante, mas enfim. E a outra posição extrema seria o genocídio, que põe mais a culpa do desmatamento mais no rato do Pacífico e menos nas pessoas. E diz que a estimativa populacional pré-europeia era muito menor e teria ficado estável ao longo do tempo, em 4 mil pessoas, então eles não teriam causado esse desastre ambiental todo. E o que realmente destruiu a população foram as doenças que os europeus trouxeram e a escravidão. Então, são duas visões opostas, e o que surge hoje em dia, muito mais, é um misto dos dois, né? O que é mais aceito é essa hipótese de lenta degradação, né, da população, que houve realmente essa destruição ambiental que eles mesmos causaram, e o genocídio veio para dar o último corte e acabar de vez com a população. A gente vê que essa curva aqui se adequa melhor aos dados, né, de desmatamento. Então, esse artigo é interessante, eu tinha que ter lido ele com mais detalhes se eu quisesse realmente explicar para vocês, mas ele faz curvas para a população de humanos, ratos e para a palmeira gigante extinta, porque de acordo com as diferentes hipóteses, você teria diferentes comportamentos demográficos para cada uma dessas populações, né? No caso do ecocídio, a população teria atingido um pico muito maior e aí caiu abruptamente. Os ratos... o rato é meio parecido para todos, né? Conforme a palmeira vai sendo extinta, vai tendo desmatamento, ele vai... Mas aqui é mais forte, né? Vou falar com a professora Rita para fazer meu doutorado com demografia da palmeira extinta. Vai gostar. Ela é gigantesca, Thales. Eu apoio. Aí, aqui, tá vendo? Aquilo que eu falei de você ter uma população mais estável. E aí os europeus chegaram,
É bem provável isso. Então, atualmente, eu botei aqui um dado século XIX ainda, né? Somente 111 Rapa Nui sobreviveram a todas essas doenças, a escravidão e tudo mais. Muito triste, né? Aconteceu um momento no século XIX que os peruanos chegaram lá, pegaram basicamente metade da população de Rapa Nui e levaram para a escravidão no Peru. Então, imagina, metade da população. Em 1888, a ilha se tornou uma província chilena. O Chile anexou a ilha, o que é uma coisa muito curiosa, né? Que uma ilha polinésia faça parte do Chile. Eu acho isso incrível. E é muito triste, porque os povos... É triste, mas... Enfim, os povos polinésios eles estejam fragmentados, né? Alguns falam inglês, outros falam francês, esses falam espanhol. Mas todos eles conseguem se comunicar mais ou menos em Maori, que é a língua deles, né? Em diferentes dialetos. Tentaram transformar a ilha num rancho de ovelhas, mas os Rapa Nui se revoltaram e mataram os donos da companhia holandesa que estava tentando produzir ovelhas. Em 95, a ilha virou um patrimônio da humanidade e atualmente, 2002, né? Mas atualmente tem cerca de 4.000, 3.000 habitantes e metade deles são Rapa Nui. Existe uma tensão até hoje entre os chilenos que vivem lá, né? E os Rapa Nui. E é um lugar que eu quero muito ir, eu tenho muita curiosidade de ir. Se vocês quiserem ir comigo. Eu quero. Amiga, como é que é o turismo de lá? Então, o turismo está crescendo, é a maior atividade econômica que tem na ilha, né? Porque não tem nada. Então, o pessoal vai para ver os moais. Já tem alguns voos, imagino que a TAM, por ser meio chilena, né? Acho que tem voo. Não é tão caro, porque é do Chile, né? E é um destino turístico, mas, tipo, não é aquela ilha paradisíaca que você vai ficar na praia. Tipo, tem poucas praias que dá realmente para você entrar, é cheio de tubarão. Bom, não dá pra testar, então. Eu acho que é um Não dá pra destino entrar na mais praia. arqueológico, sabe? Tipo, tem muita arqueologia interessante. E é incrível, né? No meio do nada. É impressionante. Dá muita vontade Então, de ir. Aquele símbolo botei... ali é o quê? É a bandeira da ilha? Isso, é a bandeira da província hoje em dia. Sim. É Um interessante, né? elefante? Não sei, parece uma canoa, né? Não sei. Aí eu botei a bibliografia recomendada. Gostei dessa geografia. Ana! A Moana, que é um grande misto das culturas polinésias, mas ela tem porco, então ela não estava na Ilha de Páscoa. E tem esse filme que eu queria ter visto para... Enfim, queria ter visto essa semana, mas eu não consegui ver, mas é um filme de 94. Que ele é errado, historicamente errado, vocês já vão entender por quê, porque ele junta a construção dos moais e a competição do Homem-Pássaro no mesmo momento, como se estivesse tudo acontecendo junto. E isso não aconteceu, né? Bom, agora, muito bom. Agora vendo o filme, Crítica agora já de falando. Ai, filmes. que absurdo, isso, confusão histórica. O curto do Homem-Pássaro nunca aconteceu junto com a construção dos Moai. Isso aí. É isso, peço desculpa porque eu falei muito, 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 mas espero que vocês tenham gostado. Gostei. Legal, gostei bastante. Vou parar a gravação. Tchau, gravação! Muito interessante. Quando você